noite. Para mim é uma grande satisfação hoje aqui representar o Dr. Vini e substituí-lo, é uma honra. Inclusive, nós somos velhos conhecidos aqui, porque eu já debati, eu acho que mais de 20 filmes aqui junto com ele e com outros convidados também. E eu considero, pelo menos para mim, uma noite especial por conta de substituí-lo a convite dele próprio. Tá? Então, nós vamos já iniciar o nosso debate. Eu chamo para compor a mesa Vanessa Greg, médica psiquiatra, com título de psiquiatra pela Associação Brasileira de Psiquiatria, experiência como atriz e formação pela Escola de Atores Wolf Maia e Estúdio Fátima Toledo. Também convido para vir à mesa Yuri Teixeira, especialista no desenvolvimento de produtos audiovisuais, eventos e cursos relacionados à área. Trabalhou na BBC, TV Cultura, NET e Globosat e desenvolveu projetos para o Grupo Abril, Sony Pictures, Belas Artes, Senac e Casper Libero. Atualmente é gerente de parcerias na EBC TV Brasil e gestor de diversos conteúdos para a TV paga. Bem, ainda sobre o impacto do final do filme, né? Um misto de coração apertado, com soco no estômago, desconcertamento. E eu me lembro de um outro filme que eu debati aqui, também um filme italiano chamado Abandonada, que tinha um ápice dramático no final. Parece que isso era uma característica dos filmes da época, né? Os filmes neorrealistas, né? Eles terminavam assim, com muito impacto, né? Eles vinham tanto doces, assim, aconchegantes, e depois vinha mais para o final do filme a parte mais dramática, mais tensa, né? Mais emocional. Esse filme é um filme que foi premiado principalmente pela Sophia Loren. Ela ganhou o prêmio de melhor atriz, o próprio Oscar, em 1962. Ganhou também melhor atriz no Festival de Cannes. Tá? E este filme também foi cotado, venceu o Globo de Ouro como o melhor filme em língua estrangeira. Ele é baseado numa obra do Alberto Moravia, e há uma curiosidade em relação ao Alberto Moravia. Eu gosto muito de histórias e de fazer conexões, né? E eu vou fazer uma conexão também envolvendo a área médica, particularmente um colega médico, porque o Alberto Moravia se chamava Alberto Pinkerli. E nós tivemos um colega em São Paulo, Lívio Túlio Pinkerli, que é da mesma família, muito provavelmente, do Alberto Moravia, porque é uma família de judeus italianos, uma família muito conhecida lá. E essa família chegou em São Paulo em 1939. Né? Os italianos que chegavam fugidos da guerra, particularmente os judeus na época, eram considerados a colônia Mussolini, que é até alguma coisa irônica, porque eles vinham muitas vezes, eles vinham justamente fugidos do fascismo, né? E o Lívio Túlio era um pediatra, que também foi psicoterapeuta, e tinha um interesse particular por alergias, por estados alérgicos. E ele tem um livro autobiográfico muito interessante, que conta a história da família e da inserção da família recém-chegada em São Paulo, né? E tem uma história muito curiosa, até engraçada, que eles contam que eles andavam com um dicionário de português nas mãos para aprender a falar português, e que vieram aqui no viaduto do Chá e viram um outdoor escrito Mate Leão, e eles não entendiam por que tinha que matar o leão. Eles iam para o dicionário batalhando para tentar entender aquilo ali, né? E mais tarde, a irmã do Lívio Túlio, a Nívia Alicia, atriz,
né? Conhecida aqui em São Paulo, algumas pessoas devem ter lembrado dela, casa-se com Sérgio Cardoso, né? E nós estamos exatamente aqui geograficamente entre o Viaduto do Chá e o Teatro Sérgio Cardoso. Então eu quis fazer essa conexão porque eu acho uma conexão bastante interessante. Eu só vou fazer uma introdução breve, né? Eu acho que já até a iniciei antes de passar para os colegas debatedores. Então, eu situo esse filme, ele é um filme dirigido pelo Vittorio De Sica, o roteirista chama-se Cesare Zavattini, né? E é um filme que eu consegui, pelo menos, talvez eles desenvolvam também isso, pontuar, né, alguns itens mesmo que eu acho relevantes na descrição do filme. O primeiro tema que eu acho relevante é justamente o tema dos horrores da guerra, né? A guerra não é apenas o arsenal da guerra, as armas de guerra, mas sim tudo aquilo que acompanha a guerra, né? Tudo que acontece em volta, né, das tropas, tudo que acontece em volta das armas, né? E esse filme me faz parecer assim uma espécie de existencialismo italiano da guerra, né? E o ambiente é muito italiano, tem muita italianità, principalmente naquelas cenas no campo, né, com aquelas famílias, as relações, o ambiente, o pão, o vinho, o azeite, né? Então assim, é muito bem ambientado na Itália daquela época. E do ponto de vista psicológico, eu considero um ponto alto do filme, para discussão também, o relacionamento da Cesira com a Rosetta, né? Não tem como psiquiatra ou psicoterapeuta não ter um olhar particular para esse relacionamento, com uma superproteção enorme, mesmo considerando a época que as meninas demoravam mais a desenvolver, né, do que agora, uma superproteção muito grande que parecia até uma espécie de dissociação, né, porque estava tudo aquilo acontecendo em volta e parece que as duas estavam lá naquela cantilena, né, da superproteção, até que acontece aquela situação dramática do estupro das duas dentro de uma igreja, né? E eu não sei se vocês se deram conta disso, quando entram os turcos, parecia uma legião de demônios, né? Quando eles entram ali, quer dizer, alguma coisa muito diferente do que essa filha e essa mãe viviam. Elas dissociavam essas possibilidades de risco, tá? Eu vou passar então a palavra primeiro para a Vanessa, tá? E em seguida, né, depois que a Vanessa se pronunciar, o Yuri também vai falar, e nós passamos para vocês também participarem do debate com perguntas, tá bom? Então, com a palavra, a Vanessa. Bom, boa noite. Primeiro, eu queria agradecer mais um convite para participar aqui desse debate. É o segundo que eu participo, também participei de um filme italiano. Então, como o Dr. Alfredo falou, é um filme que ele é um dos mais representativos do neorrealismo italiano. O Vittorio De Sica tem um outro do neorrealismo italiano que é mais conhecido, que é o Ladrões de Bicicletas, mas esse também é um dos principais dele. Então, o neorrealismo italiano é um movimento que ele surge bem no final da Segunda Guerra, que defendia a representação objetiva da realidade social como forma de comprometimento político. Então, ele aparece já na decadência do fascismo e vem bem em contraponto à estética fascista que tinha na época, que era uma estética mais moralista, positivista, que é bem mais típica de regime totalitário. Porque na ditadura ninguém podia mostrar os problemas, mostrar a realidade. Então, os filmes, ainda durante a guerra, na época do Mussolini, ainda eram muito romanceados, épicos, fantasiosos, tinha muitos filmes hollywoodianos em cartaz, então tudo muito distante da realidade mesmo do povo italiano. Então, os diretores começam com esse movimento neorrealista, com uma proposta de expor os problemas, de começar a mostrar a realidade mesmo depois da queda do fascismo. Então, os temas eram geralmente envolviam pessoas comuns, como a gente viu, né, nesse filme. Então, sempre o povo num ambiente difícil, num ambiente injusto, porque os filmes neorrealistas
são todos ou durante a guerra ou no período pós-guerra. E sempre o povo buscando melhores condições de vida e sempre com um fim fatalista, né? Como você falou, sempre o final triste, fatalista, quando aparecem os demônios, quando vem um choque de realidade mesmo. Igual quando o personagem mesmo do Miguel fala, a Cesira pergunta, mas não tem nenhum lugar seguro? Eu vim de Roma e aqui também não é seguro. Ele fala, não há como escapar, nem de si mesmo. Então, o filme foca nos dramas pessoais mesmo, né? Ele foca na guerra, mas não na dor coletiva na guerra, na dor individual. Quer mostrar o povo italiano mesmo, né? Como que aquele povo, como que aquelas pessoas estão lidando com a guerra no dia a dia, como que eles enxergam Mussolini, como que eles estão fazendo para comer. É isso que o Vittorio De Sica quer mostrar. Aí, isso fica até bem claro naquela fala também do Miguel para os soldados ingleses, né, quando eles dizem, mas nós conhecemos a Itália, Michelangelo, Leonardo da Vinci. Aí ele fala, não, vocês não conhecem, esses estão mortos, os vivos vocês não conhecem. Né? Então parece o Vittorio De Sica querendo dizer, o que eu quero mostrar é essa gente italiana que está aqui na guerra, vivendo a guerra, né, de agora, não a ideia de Itália idealizada que eles têm. Agora, o filme, eu acho que pelo roteiro, não seria tão difícil o filme ter ficado monótono, porque não tem muita ação. Tem alguma ação uma ação no começo, a ação no final. O meio do filme fica mais naquele cotidiano da vida do campo, as pessoas buscando comida. Então, eu acho que eu fiquei com a impressão do que o que salva mesmo o filme, assim, o que não deixa realmente o filme ficar monótono é a atuação da Sophia Loren. Então não é à toa que ela ganhou o Oscar, né? Foi a primeira atriz a ganhar o Oscar concorrendo por um filme estrangeiro, em 62. E eu fiquei com a impressão que ela carrega o filme nas costas. Né? A atuação dela foi bem vívida, domina todo o filme. No filme também, eu acho que é bem interessante esse confronto entre o idealismo e o realismo, que vem pelo personagem do Miguel, que é aquele jovem, bem idealista, que estudou, tudo, e ele sim é o único ali naquele vilarejo que está preocupado com uma visão mais política da guerra, mais profunda, em tomar um lado, enquanto o povo ali está preocupado só em como que vai comer, como que vai conseguir azeite, como que vai conseguir sal. Então, ele mostra bem essa distância que fica do jovem intelectual do povo real. Né? Então, até ele se irrita, parece até uma atitude desesperada, quando ele pega até a Bíblia para ler, porque fica claro que ele não é mais católico, nada. E nem com a Bíblia ele consegue ter atenção daquelas pessoas, porque elas estão preocupadas com questões práticas. Aparece várias vezes pessoas falando no filme, para mim tanto faz. Quem ganhar, se ganhar os alemães, se ganhar os ingleses, o que importa é essa guerra acabar logo, eles estão mais preocupados em resolver a vida, tocar a vida. Então, o filme ele tem esse discurso social político, além também dele ser um conto sobre a perda da inocência, né? Mostra o efeito devastador da guerra nas pessoas, a maldade humana, porque a guerra, acho que com as privações da guerra afloram o pior lado de todas as pessoas. Por isso que o Miguel fala, não dá nem para escapar de si mesmo. Porque todo mundo acaba mostrando ali o pior lado. Então o Vittorio De Sica parece deixar claro que numa guerra não tem inocente, não tem lado bonzinho. Tanto que todos os exércitos ali cometiam maldades, às vezes nem relacionadas com a guerra. O exército marroquino que estuprou e que era para ser aliado, os americanos que nem ajudaram, os alemães, mesmo quando já estavam saindo, acabam assassinando o Miguel também, sem nenhum motivo aparente. Os comerciantes que queriam lucrar e cobravam os preços mais altos pelos produtos. E até a Cesira, ela mostra uns lados dela, ela não quer ajudar aquele senhor que foi alvejado. Mostra uns lados que, assim, será que ela agiria dessa forma se não estivesse no meio da guerra? Provavelmente não. Né? Então acaba ficando aquela coisa de salve-se quem puder e o egoísmo aflorado e o ser humano mostrando o seu pior lado mesmo.
E então mostra que na guerra não tem inocente. E vão ocorrendo as mudanças das personagens principais ao longo do filme, né? A Chezira sai de Roma com uma compreensão bem mais pobre da guerra, bem mais precária que a compreensão que ela tinha. Parece que a compreensão da guerra, da gravidade da guerra e o impacto vai mudando, ela vai tomando uma consciência maior ao longo do filme, pelo que ela vai passando e também pelo contato com o Miguel. Mas a mudança mais profunda vai ocorrer na personalidade da Rosetta, e essa mudança na personalidade no fim do filme, assim, parece mostrar que o filme deixa claro assim, a guerra acabou, mas as personagens, as pessoas nunca mais vão ser as mesmas, né? Fica o fim da guerra, ali as duas se abraçando e claramente e as pessoas profundamente modificadas vão ter que carregar todas as experiências pro resto da vida deles. A respeito desses que você falou muito bem, eu me lembrei que da Hannah Arendt, quando ela fala que muitas dessas pessoas que atuaram na guerra diziam que elas obedeciam ordens, simplesmente. São os famosos paus mandados. E eles têm muito a ver com diversos acontecimentos ruins das situações de guerra. Mas tem também os aproveitadores, né? Aquelas pessoas que têm comportamentos psicopáticos e que no momento de guerra, onde está tudo ali muito exposto, tudo pode acontecer, eles se utilizam daquilo para suas perversões também. Isso eles se utilizam da própria fragilidade da situação de desordem, de invasão do país por outros países, ou outros povos, outros exércitos, e começam a aprontar das suas também. Tá? Só complementando o que a Vanessa falou. Então agora eu vou passar a palavra para o Yuri. Tá? À vontade, Yuri. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Muito bom estar aqui. Vou tentar também me manter nos 10 minutos aqui previstos para a gente falar, para a gente poder bater um pouco de bola logo em seguida. Uma coisa importante, né, destacar dessa produção é que ela é uma produção corajosa, né? Porque em 1960 a guerra ainda estava fresca, né? Não tinha passado 20 anos ainda. Os filmes de Hollywood eram muito inocentes, naquele sentido de que era uma guerra justa, que até hoje se fala, tem um pouco esse zeitgeist aí, né? essa sensação de que a Segunda Guerra Mundial foi a última guerra justa, onde o bem estava claro, né, e o mal, né, também estava muito claro. Então, todas as outras guerras têm muitas zonas cinzas, né? E a gente também perde um pouco da inocência acompanhando essa questão das guerras mundo afora, porque a gente tem muito acesso à informação. E a gente está falando de um filme feito numa época que só existia a voz oficial, né? Então, em 1960, todos os filmes de guerra eram filmes gloriosos, eram filmes que mostravam só o lado heróico dos aliados, né? Mesmo os filmes alemães, mesmo os filmes italianos, né, do lado que perdeu a guerra, também eram filmes, né, que faziam muito uma autopunição, né? Então, assim, esse é um filme corajoso pelo seguinte, por mostrar justamente essa faceta de que mesmo o lado vencedor, mesmo o lado que estava lutando pela causa mais justa, também tem soldados ali que não são muito honoráveis, tem o pessoal, por exemplo, devo abrir um parênteses assim, sobre uma questão que diz muito sobre sobre a indústria, né? Até o meados dos anos 90, com o advento dos canais de TV paga e DVD, esse filme ele foi distribuído na maior parte do mundo, quer dizer, todo mundo que comprava de distribuidores americanos, esse filme vinha editado, ele vinha mexido em algumas partes, que aqui a gente viu a versão que eu até estava curioso quando vim para cá para ver qual versão que a gente ia ver, porque teve uma versão que circulou por muito tempo nas TVs abertas, que o filme já passou na Bandeirantes, né, em canais abertos e tal. Ele passa com algumas adaptações, por quê? Porque o estúdio americano que comprou para distribuição internacional, ele dava umas pinceladas ali, ele cortou algumas partes, ele cortou a parte daquela cidadã louca lá na guerra, né? Eles achavam muito bizarro aquela cena dela sair oferecendo leite. O interessante, os soldados americanos, quando eles entram ali
na cidade da Cesina, a gente percebe que eles falam com sotaque italiano, né? A gente percebe que são atores italianos, não são americanos de verdade. O estúdio se deu ao trabalho de dublar todas as vozes que a gente vê os caras falando, né? Boa tarde, tá? Só deixaram o áudio original do cara que pede para ela mostrar as pernas, para ficar aquele ali é carcamano mesmo, né? Então, assim, os outros são sotaque do americano da gema, né? Então, eles deram essa pinceladinha para não ficar tão feio, né? Para não lembrar que os americanos também podiam ser meio, né? Podiam ser meio detestáveis de vez em quando, né? Quer dizer, no meio de uma guerra ali, mostra as pernas, né? Então, quer dizer, ninguém é inocente. É uma produção corajosa por conta disso, né? A começar pelo fato das protagonistas serem mulheres, de você ver todo o filme pelo ponto de vista de uma mulher, né? Estamos falando de uma época em que simplesmente... Isso é um assunto em pauta até hoje, né? É difícil você ver um elenco liderado por uma atriz, né? Os maiores salários ainda são de atores, o nome do ator vem antes, às vezes até o tempo de tela da atriz é maior, mas você tem que botar o nome do ator antes, porque é uma praxe, né? Então, em 1960, isso era ainda mais corajoso você fazer isso, né? Você dá o holofote para uma mulher, na verdade duas, né? Mas você vê mais pelos olhos da mãe. Realmente, Sophia Loren carrega o filme, talvez outra atriz não tivesse dado essa profundidade que a personagem dá. E também isso dá muito pelo Dream Team que foi formado ali, né? Quer dizer, o Vittorio De Sica já vinha de 2 Oscars por filme estrangeiro, quer dizer, ele era dono das suas produções, ele era coprodutor de todos os filmes que ele dirigia. Ele teve uma carreira como ator, que ele não é muito conhecido como ator, mas ele fez mais de 100 filmes, né, como ator. Mas como diretor que ele realmente colocou a marca dele, né, desde a época do neorrealismo italiano. Ele já tinha ganho o Oscar de filme estrangeiro por Ladrões de Bicicleta, né, e bem ou mal o Oscar sempre dá um carimbo a mais ali, né, pro profissional. Então eles vinham com um certo respaldo, né? Eles adaptaram o Romance do Moravia. Na verdade, o Moravia, em algumas entrevistas, ele dizia que nesse romance o Miguel, né, o Michele, era um alter ego dele. Ele sempre foi um escritor muito idealista, que fazia muitas críticas sociais, gostava de tratar de assuntos políticos. Então ele joga no Michele um pouco da própria personalidade. E eu também tive a oportunidade de ler eu li bastante sobre esse filme, porque ele foi objeto de estudo de um grupo de alunos. Eles fizeram um trabalho de conclusão, onde o tema era a perda da inocência. Então eles analisaram 11 filmes em profundidade, né, e esse era um deles. Então ali a gente leu também, né, a gente leu o romance original, então a gente fez um trabalho um pouco mais aprofundado, né? E ele sempre dizia que o Jean-Paul Belmondo, que já era também um cara já conhecido nessa época, o fato dele ter assumido o papel do Michele, porque o ator mesmo se interessou pelo projeto, deu uma outra cara para o herói. Ele virou um cara um pouco mais sedutor, virou uma personalidade mais forte. Ele sempre fazia uma autocrítica de que ele não tinha uma presença tão marcante quanto o Miguel do filme. E que o fato do Jean-Paul Belmondo ter assumido esse papel deu uma outra característica. Ele fazia o personagem como um cara mais inocente, mais fraco. Ele é mais secundário na história, quer dizer, ele está ali nos interesses, né, da Sophia Loren, mas é mais como amigo. No livro ela tem um sentimento ali, né, para ele, mas assim, ela via ele realmente como um cara mais novo, né, um garoto. Ela tinha um carinho mais de irmã mais velha do que exatamente o interesse romântico por ele. Que realmente o cara que foi marcante para ela foi o Giovanni, né? Que foi ela se descobrindo como mulher depois de ter virado viúva, né? Então, assim, o livro ele consegue transmitir muitas dessas coisas, porque, claro, você está ali vendo os pensamentos dela, você vê a história pelos olhos dela, mas o roteiro é muito feliz, né, em nos passar isso. Eu pude constatar com os alunos que fizeram esse trabalho que eles perceberam que naquele choro dela, ali no final, nós estamos depois de ter ocorrido lá na igreja, que elas estão recebendo aquela carona, aquele choro dela, eu testemunhei, assim, alunos de 21, 22 anos perceberam tudo que ela estava transmitindo com aquele choro. Quer dizer, eu não pude proteger minha filha,
Né? Então, não é mais a mesma coisa, não é mais a criança que era no início dessa guerra. Então, ali no livro, o livro dedica uma página e meia aos sentimentos dela naquele momento. E no filme você tem ali 15 segundos para transmitir isso. Né? É um super trabalho para uma atriz. Né? E não por acaso a Sophia Loren ganhou todos os prêmios possíveis como atriz nesse ano. Né? Ela ganhou o Oscar, ganhou o Globo de Ouro, ganhou o BAFTA, que é o Oscar da indústria inglesa. Então ela ganhou todos os prêmios possíveis por esse filme. Né? Ela ficou mundialmente conhecida, né, graças a esse filme, entre outros. Né? Quando ela fez Girassóis da Rússia, 4 anos depois, ela já era o primeiro nome no elenco. Né? Ela podia se dar esse luxo. Então é interessante a coragem da obra em colocar essas coisas. Muito por mérito do escritor, que teve essa sensibilidade, consegue escrever uma história pela ótica de uma mulher, e aí é uma coisa que a gente estuda muito isso também, a gente faz muito laboratório. No meu trabalho com a SPC, a gente faz muito laboratório com roteiristas novos, e a gente ouve muito essa coisa. Engraçado que mulher não costuma dizer assim, eu não sei escrever para homem, mas eu ouvo muito de homem, eu não consigo escrever para mulher. Né? E o que a gente trabalha numa oficina não tem mistério. Assim, a não ser que você fale sobre coisas específicas da sexualidade, não tem muita diferença entre escrever para homem e escrever para mulher. Um personagem bom masculino é a mesma coisa que um personagem bom feminino. Né? A gente sabe que tem outras questões sociais diversas aí que nos fazem sempre ver o mundo por uma ótica muito mais masculina. Né? Que até talvez caiba aqui a gente abrir esse parênteses e entrar nessa discussão, mas a gente procura desconstruir isso. Então, na indústria atual, nos trabalhos que a gente faz hoje de fomento a novos roteiristas, nos trabalhos que a gente faz em sala de aula, a gente procura desconstruir um pouco esse mundo, de que é mais fácil escrever para homens e que é difícil escrever para mulher, né? Para personagens femininas. Não, você pode fazer um filme, por que não fazer um filme de ação? Né? Por que só o homem pode ser o dono, né, da situação e por que né, algumas coisas a gente imputa só o personagem masculino e não feminino. Então eu admiro particularmente essa obra por essa questão, né, de ter reunido uma equipe de... ter reunido uma equipe no auge da sua criatividade. Quer dizer, o Vittorio De Sica era dono dos seus projetos, João Paul Belmondo era um ator já de renome, Sophia Loren estava ainda em ascensão, mas ela realmente mostrou que tinha profundidade como atriz. E é muito raro, né? Além de ter sido a primeira, continua sendo um fato raro hoje uma atriz falando num filme de língua que não seja inglesa ganhar o Oscar. Né? Fernanda Montenegro que o diga, né? É muito difícil. Por mais que você faça um ótimo trabalho, você perde para Gwyneth Paltrow. Né? Então, até hoje, esse é um trabalho muito reconhecido por conta disso. Né? Vale também falar o Ralph Balono, que faz o Giovanni, também é um ator que depois ele fez filmes em Hollywood, ele fez o El Cid, ele não sei se você se lembra do Poderoso Chefão 3, ele é o cardeal que depois vira papa, é o cardeal para quem o Michael Corleone se confessa no filme, é um papel, é uma cena importante no filme, e foi um cara que também acabou crescendo em Hollywood. Ele era muito comparado com o Burt Lancaster, ele era meio parecido fisicamente, né? Chegaram a disputar alguns papéis na época, assim, quando ele estava chegando em Hollywood, ele chegou a disputar papéis com o Burt Lancaster. Então, assim, é uma união muito feliz de grandes talentos, né? Então, vou encerrar aqui minha parte e abrir esperar os apartes aí, com a colaboração de vocês. Obrigado. Sophia Loren não é só beleza e exuberância, é uma grande atriz também, né? Sim. Nós estamos abrindo agora para as perguntas. Vocês podem dirigir as perguntas para um de nós ou para a mesa inteira, tá? Como vocês quiserem. Então já tem uma pergunta aqui na frente. Microfone está do lado de lá.
pessoal, o microfone está lá. Vocês não ouviram o que ela perguntou? Você faz o favor de repetir, por favor? Eu vi um momento muito forte nesse filme, justamente a hora que a Sophia Loren chora no caminhão. Porque até então ela era a mandona onipotente, porque ela falou bravo com todo mundo, com os americanos, alemães, enfim. E naquele momento ela perde a onipotência dela, ela cai na real, que ela não pôde salvar a filha. Ela não pôde fazer nada naquele momento. Sem dúvida, era onipotência, sim, mas também era defesa e era dissociação. Era a maneira que a personagem é forte, né? É uma personagem balançada assim, forte, que ela enfrenta determinadas coisas, xinga as pessoas quando é preciso. Mas eu acho que tinha um funcionamento que vai além da onipotência. Eu acho que tinha uma coisa de defesa, de dissociar para poder viver. Só que dissociou demais, né? E quando veio a realidade, veio com muita força. Boa noite. Boa noite. É só uma curiosidade. Eu queria saber, La Ciociara, qual é o significado? E também deixar meu depoimento, que eu sou italiano de Nápoles e nasci nessa época. Certo. Então, La Ciociara é porque existe uma região do sul do Lácio chamada Ciociaria. E quem nasce lá, no caso, La Ciociara é a mulher que é dessa região, da Ciociaria, que é sul de Lácio, onde fica uma província chamada Latina, que já vai entrando quase já fronteira com Campania, que é a região de Nápoles, né? Então é por conta disso. E é o nome original, inclusive, do livro do Alberto Moravia, né? Exatamente. Que é o nome original do filme também. A gente vê aqui o título Two Women, porque já é edição americana, porque o título italiano também é La Ciociara, ele segue o mesmo título do livro, né? Então ele designa... O choro da Rosetta no final acho que foi importante, porque foi uma maneira de resgatar ela de volta, porque ela passou pelo estupro, né, e nem chorou, né? Então a Sophia Loren até usou o Miguel, que tinha morrido, para trazer o choro que seria importante para ela. Sim, aquela vontade de querer colo de mãe de novo, né? De gente não precisar ser 100% de ferro, né, o tempo todo. Ela não chorou, mas ela ficou numa situação de torpor, né? Aquele olhar parado, é que a violência daquilo é muito diferente daquela cantilena que ela vinha vivendo até então. E é curioso também o que se passa com ela depois do estupro, né? Aquela saída dela com o Florindo. Eu fiquei pensando nas leituras, você que é psiquiatra também, eu fiquei pensando nas leituras possíveis daquilo ali, né? Eu pensei assim, de repente ela tem um referencial masculino definido, né? Ali é uma pessoa com a qual ela podia contar, se encostar, cantar junto e até poder se relacionar sexualmente. Talvez uma forma de controle, de algum controle possível. E o início, né, de uma fase com, sim, tanta inocência, porque ela vivia um mundo um tanto artificial. Embora, como eu disse no início, naquela época, as meninas desenvolvessem mais tardiamente que agora. Mas mesmo assim você nota um exagero ali, né, de superproteção e o comportamento dela um tanto infantil, né, sendo uma adolescente, né? Essa superproteção bem típica de mãe italiana, né, de latino. Então, mas eu achei que ela ficou em choque mesmo, um estresse, uma reação bem de um estresse agudo, e a Chezira fica desesperada porque ela não reconhece a filha. Ela fala, ela tá um zumbi, né? Porque ela não consegue mais reconhecer a filha ali. Daí parece que ela tem uma sensação de alívio na hora que a filha chora, que fala, minha filha voltou. Ela já está chorando de novo tudo. Eu também fiquei com uma sensação, eu vi várias vezes o filme, mas nessa, até a última,
também tem um sentimento de culpa ali, tanto da Gezira, e a filha repele ela porque ela tá brava mesmo, né? Porque, querendo ou não, as decisões foram da mãe. Aí eu até pensei, comecei até a julgar o personagem, mas será que ela não se precipitou nessa volta para Roma? Ainda estava muito arriscado, confiou demais que o exército dos aliados estava deixando tudo seguro, né? Elas subestimaram a maldade humana. Elas subestimaram, isso que eu falo que é de maldade da natureza humana. Isso, né? Elas subestimaram, elas andavam em lugares de perigo. Né? E isso é uma dissociação muito grande. E sobre a culpa, tem também o pedido de perdão, né? O pedido de perdão da Gezira para a filha, ela pede perdão. E porque tem toda aquela história de ter vindo de Roma, né? Para a cidadezinha lá, para Fondi, né? E tudo que elas viveram até aquele momento, até aquele ápice. Então ela pede perdão. Né? Então é claro que envolve sim culpa, envolve a raiva da Rosetta, né? Porque ela vinha sendo criada de uma forma muito diferente daquilo tudo que veio a acontecer e que, portanto, não tinha uma aquele momento que você deixa de idealizar seus pais, né? No caso a mãe, e você percebe que sua mãe é humana e erra e toma decisões erradas. A diferença é que no desenvolvimento normal isso vai se dando gradativamente, você vai tendo experiências e vai aprendendo sobre isso, vai lidando com esses afetos, né, essas emoções. E no caso ali foi muito, né, foi muito extremo, foi bombástico demais, né, essa mudança, essa experiência foi da água para o vinho, foi uma coisa muito violenta mesmo para ela. Se vocês permitem, a primeira vez que eu estudei a fundo esse filme, eu não consigo ler um roteiro em italiano, né? Eu não domino nem um pouco. Eu li o roteiro em inglês. Em inglês, se refere 3 vezes a ela como shell shock, que é a sensação a mesma sensação do neurose de guerra, né? É o mesmo estado de choque de quem vê qualquer brutalidade na guerra, quem vivencia ou vê. Então, o roteiro trata como shell shock, né? Em inglês, pelo menos. Né? Então, é para dar uma ideia da dimensão do estado dela. A Itália viveu coisas terríveis naquele período. Né? Primeiro por conta do fascismo, né, do Mussolini, e depois com a entrada dos nazis. Então, foi uma fase, né, terrível para a Itália. E a respeito da morte do Mussolini, né, Mussolini e a amante Clara Petacci, eles foram pendurados de cabeça para baixo. Eles foram mortos e depois pendurados de cabeça para baixo. O que eu já li, é claro, tem muitos desdobramentos disso, mas também havia muita raiva do povo por conta dos estupros, né, das mulheres italianas. Então, que isso também teria aumentado, não foi o único fator, mas teria aumentado a raiva da população italiana. Então, essa história dos estupros, elas já vinham acontecendo mesmo, que é um outro problema, né, da situação de guerra, né, historicamente, né, desde o início dos tempos de que se formou a civilização até os nossos dias. Né. Mais perguntas? Tem Olá, não, eu queria fazer um comentário também. Uma coisa que me chamou muito a atenção no filme foi fazendo assim uma analogia com o tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Pensando numa guerra que a gente enfrenta. Então, essa banalização da morte, os estupros coletivos que a gente tem notícia hoje, e todo esse egoísmo, né? Toda essa maldade que a gente está percebendo nas pessoas, me fez ver como o filme, embora tenha sido rodado nos anos 60, numa situação pós-Segunda Guerra Mundial, como ele é atual, como existem situações que estão presentes, né? Mas ele é ambientado lá na época da guerra. Sim. Ele é de 60, mas é ambientado... Então, mais ainda, mais distante ainda e mais presente. Então, como o homem permanece ainda nesse estado de brutalidade, apesar de tanta coisa ter evoluído, a tecnologia e tudo mais, mas em situações dramáticas de guerra, como aflora
esse instinto, né? E a gente acaba mesmo ficando indiferente ao sofrimento, a morte fica banalizada, nós passamos pelas ruas, tanta gente caída, tanta gente passando fome, e é uma situação meio que de guerra que a gente continua. Eu acho que hoje nós vivemos situações um tanto mascaradas de guerra, né? A atualidade está vivendo guerras dissimuladas, a impressão que dá. Que naquela época até as guerras eram mais objetivas, né? Ou se estava na guerra ou não se estava na guerra. Hoje você está num clima de guerra, mas parece que não é guerra, né? Parece que não está acontecendo nada e tem vários interesses envolvidos e aquilo vai sendo mantido, né? E quem trabalha com medicina, com psiquiatria, psicossomática, sabe o peso que tem o estresse crônico, né? Das pessoas, ou a individualidade, ou uma pessoa, ou um grupo social, ou um povo viverem o estresse crônico. Isso é uma coisa muito, muito complicada. Vocês querem falar sobre isso um pouquinho? O que me deixa chateada de ver filme antigo é que eu fico mais pessimista, de pensar a humanidade não está evoluindo, ela é tudo igual, né? Tem muita coisa que mostra no filme daquela época, a guerra de 1945, e tem muita coisa que você fala, nossa, mas continua assim. E eu acho que a guerra mostra, acho que é muito fácil, a gente vive também numa situação mascarada assim, de conforto, né? A tecnologia dá uma impressão que a humanidade evoluiu. Só que é muito fácil a gente se tratar bem, com respeito, respeitar todas as religiões, quando não falta nada, quando a gente está confortável, quando a gente não está sofrendo privação, né? Agora, a gente está aqui bem, todo mundo se respeita, se ama, deixa faltar luz. Falta luz uma semana. Igual teve a greve do combustível. Falta uma semana a gasolina, todo mundo fica meio irritado. Na segunda semana você já está meio desesperado. No fim do mês já está matando por gasolina. Todo mundo já está se matando, já tem morte, né? Então, será que o ser humano está evoluindo? Ou nós evoluímos as nossas condições para a gente conseguir conviver melhor, né? Então, continuando nesse gancho, até não sei se era essa cena que você estava pensando, mas tem dois momentos muito sintomáticos disso também, que a gente vê muito pelos olhos da Cezina, né? Aquele momento, né, que o pessoal está discutindo política ali na mesa, né, que é a primeira cena lá com o Miguel, a gente vê muito assim, o pensamento do cidadão pequeno, né? Alguns ali estão usando o distintivo sem nem saber direito o que estão ostentando, né? Sem saber as implicações daquilo, outros só querem que a guerra acabe logo, porque você tem um cruzamento de informação. Ainda assim, transmite para a gente que é um ambiente seguro, porque o pessoal está ali discutindo, mas também não tem hostilidade ali, o pessoal está discutindo, mas ele passa um pouco essa mensagem, né? O cidadão comum só quer que isso acabe logo, né? Que também acho que tem muito a ver com o nosso momento, né? E um segundo momento é aquela hora que eles estão de novo discutindo política, né, com o soldado nazista ali na casa dos amigos dela, em que eles estão pequenos na cena, né? Ela está ali na cozinha, ela está em primeiro plano, a gente está acompanhando o dia a dia dela, quer dizer, em tese, essa narrativa do filme é ela com a farinha, ela vendo o pão, ela conversando com... E aqueles caras discutindo política é uma coisa menor no quadro. Eles estão lá longe, eles não estão no primeiro plano, a gente está vendo com os olhos dela, né? A gente pode notar que eles estão distanciados da gente discutindo lá sobre a questão, né, política e de cenário, né, de conjuntura. Então o filme ele deixa bem claro isso, que a gente está vendo pelos olhos dela. A gente está vendo como alguém que ela é uma cidadã comum, mas ela assim, ela tem orgulho em se afastar um pouco dessa postura de cidadão comum. Ela vê tudo com um olho crítico, né, e com uma visão mais prática de tudo. Porque quem é a romântica idealista é a filha, não ela. Tanto que ela, no roteiro, várias vezes, isso é um desafio, né, para que a gente tenha... o desafio de um grande roteirista é esse, transformar aquilo que é explicado como um pensamento dela num livro para uma ação, uma cena, né, no filme. Então tem cenas aí muito simbólicas disso, né, que mostram que ela não é um cidadão comum. Que ela tem atitudes muito mais pragmáticas, né, com relação a tudo que está acontecendo, ela tem uma visão crítica de tudo e todos que estão por ali, então, mas ela sabe reconhecer a inocência e o idealismo também quando vê.
Então, assim, ela tem um coração bom, ela não tem um coração duro ainda, né? Então, isso que eu acho fantástico da personagem. Não sei se vocês concordam. É que ela não tem instrução nenhuma, né? Ela é uma camponesa, que daí conseguiu ir para Roma. Aí ela fala para o Giovanni até, não vou te escrever não, porque eu demoro muito para escrever cada palavra. Aí por aí você vê que ela é inteligente, é bem observadora, mas ela não tem nenhuma formação. Eu, antes de mais nada, queria pedir desculpas pela ousadia de fazer uma provocação ao Dr. Toscano. O senhor falou em contextualização. Eu acredito que o Moravia tenha escrito esse romance nos anos 50, quer dizer, depois, claro, evidentemente, depois do final da guerra e antes do roteiro do Zavattini. E, por coincidência, o Moravia escolheu exatamente o sul da Itália para ambientar o romance. E, no sul da Itália, efetivamente, ele fala de nazistas, de fascistas, de turcos, de ingleses, de americanos, e, por coincidência, sei lá, por algum motivo qualquer, que eu não tenho esse dom de adivinhar o que passa na cabeça das pessoas, mas ele esquece de um outro aliado da Segunda Guerra que atuou no norte da Itália. E aí o senhor falou que o Moravia teve parentes que vieram da Itália em 1939, quer dizer, antes da guerra. Eu me pergunto, será que, por algum motivo qualquer, ele resolveu ambientar o romance no sul e esqueceu do norte da Itália? Então, essa contextualização que se dá, ela não é uma contextualização de muito tempo, né? Porque se nós pensamos na guerra até 1960, quando o filme é feito, não tem tanto tempo assim, né? Historicamente. Mas, de qualquer forma, já há alguma contextualização. Eu andei levantando onde o Moravia nasceu. O Moravia nasceu em Roma e morreu em Roma. E a família Pinkerley, ela é muito conhecida em Trieste, lá no norte, né? Então, eu tenho a impressão que, embora sendo da mesma família, ou um ramo da família, por ele ter nascido naquela região e ter considerado essas características, porque a viagem se dá ali a caminho do sul. Na verdade, é no sul do Lásio, quase Campânia, ou seja, entrando no sul. Eu suponho que ele tivesse uma preocupação muito grande com essa realidade. E as imagens, as cenas são muito mediterrâneas, né? Se você vê o filme em preto e branco, mas a característica das imagens, das cenas, é todo mundo mediterrâneo. Então, ele, de fato, ele focou mais para o sul da Itália. Então, não sei se a influência de Roma, que já é mais centro, descendo, ou se alguma outra coisa o influenciou, né? Não sei se vocês têm alguma observação a fazer, mas isso chama atenção assim no filme. Ele deixa o norte, né? Mas a contextualização, eu diria que se dá, mas é por pouco tempo, né? Não tem tanto tempo assim entre a guerra e 1960. Yuri, eu não sei se o Vitório da Silva tinha uma preocupação com relação à religião. Desculpa, eu não estou sabendo. Levanta o braço. Desculpa. Pertinho a gente não vê. Ele, quando os dois grupos estão fugindo, um descendo de um lado da estrada, outro descendo de outro lado da estrada, e no meio de um padre. Eu não sei o Vitório de Silva, qual era a tendência religiosa dele. Ele botou esse padre em cena, ele ficou meio segundo ali. Falou só uma frase, né? Por que botaram esse padre ali na hora? Se o povo estava totalmente abandonado, o povo não tinha
nenhuma proteção, nem militar, civil, religioso, nada, nada. Um povo que não tinha nenhuma proteção do governo, nenhuma atenção. E aparece esse padre ali, liderando aquele grupo. Será que ele quis destacar a igreja naquele momento? Como você é um estudioso profundo do assunto, e também por que aconteceu na igreja o estudo? E não foi no quartel, não foi no curral, não foi em qualquer outro lugar. Na verdade, a escola dele é uma escola bastante crítica, né? É uma escola humanista, uma escola do neorrealismo italiano todo é uma escola crítica, né? Ele, o Rossellini, quem se formou nessa escola sempre teve uma visão muito crítica da religião. Eu acho que ele vê mais como um espectador, acho que ele coloca aquela cena como um espectador mesmo. Não sei se essa cena está tratada no livro e tal, mas no filme acho que ela passa muito com a sensação de ele estar vendo como um espectador. Acontece, pessoas querem ser lideradas de padre e o padre passa a segurança para uma determinada parcela da população. Acho que ele não quis se posicionar naquele momento, até porque ele sempre admitiu que o alter ego dele é o Miguel. E o Miguel, né, tem aquela inclinação mais marxista, ele apela ali para a Bíblia mais como uma questão de chamar a atenção e manter o pessoal, né, ali conversando, discutindo. Ele não tem aquela situação de reverência, né, com relação à religião. Acho que a escola dele não é muito... Ele não é um cara que reverencia, não. Pelo que a obra dele demonstra, né, a escola dele demonstra. Né. Esse filosofo é texto da amizade. A amizade de Jesus com Lázaro. Esse texto que ele escolheu para trazer define muito significado dele. Era um grupo de pessoas amigos. Sim, sim. Ele destacou ali a amizade. E não é nada muito místico, né? É um texto que ele ainda se concentra nas relações, nas características humanas. Quer dizer, não tem nada de muito questionável, místico ali. É uma coisa muito pragmática, muito terrena. Do ponto de vista psicológico e simbólico, a perda da inocência ter acontecido dentro da igreja é uma coisa também com impacto muito grande, né? E o evangélico? Ela estudava em colégio de freiras, tanto que o rapaz lá, o Michele, criticou isso, que não ia aprender nada mesmo sobre a vida no colégio de freiras, né? Eu acho que também foi na igreja para mostrar que aqueles soldados eram marroquinos, né? Quer dizer, para mostrar que na guerra ninguém vai respeitar a sua religião. Quer dizer, é solo sagrado, ocorreu em solo sagrado para quem? Né? Para aqueles soldados era qualquer espaço. Era como a completa perda do referencial, né? Que é um desespero, né? Como o evangélico, que surge de repente, né? O evangélico. Ah, sim, exatamente. Ele fica mostrando que as pessoas de todas as religiões vão sofrer, vão ser afetadas. Ninguém vai se salvar. Ninguém escapa. Eu não lembro dessa cena. Tinha uma Joaninha. A Joaninha. Inseto só. Depois vem para você. Eu gostaria de saber se na versão inglesa, né, me chocou um pouco no início do filme, nos anos 1950, quando foi escrito. Em 1960 foi feito o livro, né? A Igreja Católica tinha muito poder, eles falavam sempre o Santo Padre. Era uma expressão me lembra minha avó, das bisavós, o pessoal antigo, não era Itália, Santo Padre, Santo Padre. E os papas costumavam ser italianos, né? Infalibilidade papal, etc. Né? Nessa época, acho que ia descer o Pio XI, acho que nem Pio XII. Né? Essa fase de transição, não sei bem. Mas eu achei assim que eles falam Papa, e não falam o nome do Papa. Né? Nem é Santo Padre, uma coisa, não sei se em inglês eles falam Holy Father. Ah, interessante. Também não me atentei nesse fato. A impressão é que na época da guerra, até o referencial do religioso, dos padres, que na Espanha eles chamam de os curas, ficava abalado. Quem já leu sobre a Guerra Civil Espanhola sabe disso, porque os padres, os curas eram muito vinculados ao pessoal dos ditadores, do Franco e tudo mais.
E eles às vezes ficavam, né? Então o povo desenvolveu muita raiva dos curas nessa época. Inclusive na Espanha eles têm uma expressão, la hostia, que quando eles estão com muita raiva, eles usam uma expressão religiosa da Igreja Católica para... Isso surgiu na época da Guerra Civil Espanhola. Então é para ver como os referenciais, eles ficam abalados em momentos de guerra. Sejam eles quais forem. Os religiosos, os demais, ficam todos abalados. A cena da leitura da Bíblia é muito simbólica disso. Só dá mais preocupado com a carta que chega. Agora, com referência a como você disse, eu vi alguma coisa assim, quando eles estão naquela grama, ela fixa o olhar assim, é o caule de uma caule e uma florzinha, como se fosse uma sementinha, uma coisa assim, uma joaninha. Era uma joaninha. Agora, uma joaninha. É claro, você percebeu algumas coisas que nós não percebemos. Tem um caule assim, era uma joaninha maracujina, aquele caule, e você viu uma cobra ali. Eu vi alguma coisa que não é, não é cobra. Então era uma joaninha. É tão sutil, tão sutil. É para criar um momento de enternecimento, um momento que o coração dá uma amolecida, né? Para justificar, né? E isso é um recurso mais do filme do que do livro, né? Pessoal, nós estamos chegando na hora de terminar. Eu peço a vocês, se quem ainda tiver que fazer pergunta, que o faça agora, porque nós precisamos fechar a Associação Paulista de Medicina. Tá tão bom, né? Boa noite. Boa noite. Eu vim numa expectativa, né? Eu, como fala, eu sou paciente da parte psiquiátrica, né? E sabia que aqui o assunto seria a maldade humana. Então eu achei que o assunto não seria discutir sobre o filme, sobre a parte geográfica da Itália, né? Então eu também estou sendo sincera, talvez até seja bom, mas eu estou falando sobre mim. Então eu estou assim um pouquinho frustrada, né? E quando agora vocês falaram, está terminando, eu falei, então eu vou precisar falar, né? Então o que eu achei, né? Desde que o assunto era o comportamento e a maldade humana. Debatedores, pelo menos você com todo respeito, você, né? Você é de outra área. Você não é psiquiatra, pelo que eu entendi, né? Que o assunto seria debater o assunto maldade humana no comportamento, no sentido assim, quais são os aspectos dos vários do nosso ser, né? Emocional, psicológico, psíquico, no âmbito, né? Eu entendo que o que foi falado da guerra, o quanto que aí tudo perde todos os parâmetros, mas eu queria mais no aspecto, na nossa mente, o que é a maldade. É porque você está vindo agora, né? Você está chegando, mas assim, há uma tradição do cine-debate que assim, passa muito também pelos aspectos psicológicos, mas não só. Também pelos aspectos artísticos, históricos, né? Discussão sobre cinema. Então é mais amplo. E esses títulos é que assim acabam, eu não sei como é que se dá a escolha do título, do subtítulo para aquele filme que consta na divulgação. Mas às vezes o que a gente tem percebido é que não, às vezes até nem encaixa. Às vezes tem um título lá, você vai ver, na hora da discussão vai numa outra direção, né? Eu acho que as discussões dos aspectos psicológicos permeiam bastante, mas elas não são exclusivas, não são as únicas e não tem sido assim durante anos. A gente, né? Quem já está aqui há mais tempo sabe disso, que a gente fala sim dos aspectos mais psicológicos, mas até que esbarram em psicoterapia e tudo mais, mas não é o único foco, tá? Só tirar uma dúvida, você que falou do livro, você falou, primeiro teve um livro, é isso? E o livro parece que ele é mais detalhado nessa questão do sentimento, né? Sim, é o romance do Alberto Moravia. Não consegue abordar toda essa parte assim, sentimental, né? O filme ele
ele só tem ações para te mostrar a coisa, não tem como a gente ler o pensamento dela, né? É muito barato aquele recurso de você fazer a leitura do pensamento do personagem. Então você tem que demonstrar aquilo por ações, né? Então, quando o roteiro é bem feito, como é esse caso, a gente consegue entender a personagem, consegue entender as motivações dela, como é esse caso. Quando o roteiro não é muito bem feito, isso não fica muito claro. Mas o que o filme é muito feliz é que ele consegue traduzir exatamente o que era a intenção do livro. Tá. Então, depois de todo esse debate, que ficou me parecendo foi assim, que essa mulher se preocupava muito com a filha, o aspecto sobreprotetor, né? De manter aquela coisa angelical da filha até quando ela tivesse condição de manter. E o rapaz também, o pai e a mãe também super protegiam, né? Ele queria ser padre, não tinha tido envolvimento sexual ainda, aquela coisa, né? Então, essa proteção familiar, ela tem um limite. Eu acho que o que o filme quis mostrar foi isso, né? Até quanto que a gente consegue proteger os filhos, né? A família consegue proteger. Eu acho que tem aquilo que é cultural na Itália, né? La Mama, né? Aquilo que é cultural, e tem aquilo também que era do contexto, daquele momento. Então tem alguns traços que se reforçam nessas horas, até como mecanismo de defesa também, né? Para poder sobreviver àquilo tudo. Só que às vezes o dano acaba sendo até maior por não encarar essa realidade de frente. Então é isso, eu acho que estava numa guerra e, como vocês falaram, a gente também vive momentos de muito conflito, né? A gente não pode chamar de guerra, mas conflito. Então essas questões, elas continuam permeando fora da guerra também. Então são coisas que é para se pensar em escola. Fora da guerra ou em guerra com outra roupagem. E o interessante é que se a história fosse sobre uma mãe e uma filha inglesas, provavelmente teria outros aspectos, né? O fato de ser a sociedade italiana tem muito a ver com isso. E não só porque eles perderam a guerra, se fosse sobre mães e filhos, uma mãe e filha alemã, provavelmente teria outros aspectos sociais, comportamentais ali também. Mas o filme é muito feliz nisso, ele se identifica muito alguns estereótipos, né? Alguns arquétipos ali, né? do italiano. Gente, tem ainda mais uma pergunta, é a última? Sim. Uma observação. Sim. Eu notei numa das cenas que o Miguel está presente, que a menina elicia já um sentimento, um comportamento de simpatia pelo Miguel. E a mãe, nessa super proteção, ela é apenas uma menina, né? E ela tenta, como que se diz, não manifestar isso e não querer que isso fosse uma realidade. Que a menina estava começando, eu senti isso num determinado momento. Então, o Michele ali como um referencial, né? Um referencial masculino e que faz parte do desenvolvimento mesmo da menina na adolescência, essas aproximações, essas proximidades. Tem aquela cena do banheiro, né? E ele pede 1000 desculpas depois, porque ele olhou sem querer, as duas riem juntas, né, de uma situação que é muito diferente da situação que, né, de alto sofrimento e radical que vem com os estupros, né, das duas, quer dizer, né, então, claro, sim, não entrava em contato, talvez até imaginasse ou soubesse, mas não entrava em contato com aquilo, não é? Tá bom? Eu vou pedir. Eu fico feliz com esse gancho, eu só queria encerrar até minha participação com o já faz a tua fala final. Não, faz. Não, faz. Você quer comentar? Isso, eu quero aproveitar esse gancho dela, assim. Que ao mesmo tempo que ela tem esse conflito, né, da inocência da filha, ela própria tem que lutar para manter o seu espaço naquela sociedade. No filme, simplesmente, só no filme, né? Imagina no livro. 3 vezes é mencionado, ela é só uma mulher. Quer dizer, ela está tendo aquele acesso dela, está xingando as pessoas. Então, ela é só uma mulher, não é uma mulher, não leva a sério. Quer dizer, ela tem que se posicionar, também tem o desafio de se posicionar. Então, a gente vê muito isso, né, no personagem. É muito bom você ter trazido esse gancho. E outra coisa, assim, é a questão que a questão da maldade humana e que leva, né, ao ponto ali extremo do filme,
ela é construída ao longo do filme, né? Ela não é uma coisa que acontece logo no início para te chocar, quer dizer, e por que o Miguel vira um referencial? Porque ele é um dos poucos homens na história que não é ou inútil ou ameaçador, porque todos os homens que cruzam pelo caminho delas, ou estão de olho na mãe, ou estão de olho na filha, ou estão de olho nas duas, ou estão ameaçando, quer dizer, elas têm pouco, a menina que não sabe ainda tanto do mundo quanto a mãe, ela não tem muitos referenciais masculinos, todos os homens que passam pela vida ou são inúteis, não agregam nada, ou então são ameaçadores. Então, ela acha ali um cara que não é nenhuma coisa nem outra, né? Que bom, né? Vanessa? Não, eu só acho que, na verdade, a Chezira acha o Miguel meio inútil mesmo. Quando ela comenta, sabe o que ele é, filha? Ele é um subversivo. A filha fala, o que é um subversivo? É uma pessoa de bom coração, mas que não gosta de trabalhar. A única utilidade que ela acha, ela fala, não, vamos ficar perto dele, porque o pai dele tem azeite, farinha, açúcar. Essa é a utilidade do Miguel. Mas, então, só para fechar, eu achei bonitinho, dessa última vez que eu vi também, que eu reparei que tem uma frase, bem quando ela chega na aldeia, que ela vai comer lá, reencontra as pessoas, que aí ela fala aquela frase, ela fica com vontade de falar na língua deles, no dialeto deles, e aquela frase, se for ver, resume todo o filme. Aí ela traduz para a filha. Aqui a gente falou, não consigo repetir, não, porque eu não sei. O que a gente falou quer dizer pessoa que fica de lá para cá, e depois carrega tudo no coração. Eu achei muito legal essa inserção que resume bem o filme. É isso. De lá para cá e carrega tudo no coração. E depois fica carregando tudo no coração. Vamos agora fazer o sorteio, né?